A comissão especial criada para analisar a proposta de emenda à Constituição, que permite executar sentenças decididas em segunda instância, entre elas a de prisão, ouviu juristas favoráveis à aprovação da medida. A PEC foi apresentada e a comissão foi criada pela Câmara logo depois que o Supremo Tribunal Federal modificou mais uma vez o entendimento sobre a prisão de condenados na segunda instância em 2019. Em 2009, o Supremo decidiu que a sentença de prisão só deveria ser cumprida depois que o réu esgotasse todos os recursos possíveis, inclusive no próprio STF. Mas, em 2016, uma nova maioria no Supremo decidiu que o réu poderia ser preso depois de condenado em segunda instância, ou seja, por um tribunal de justiça ou por um tribunal regional federal. Já em 2019, o Supremo decidiu mais uma vez que a prisão só pode ocorrer depois que não houver mais possibilidade de recursos, o chamado trânsito em julgado. Este desembargador federal criticou as seguidas mudanças de interpretação feitas pelo STF. Isso é muito desconfortável e desprestigia um princípio que está não expresso, mas implícito na Constituição, da segurança jurídica. Uma decisão dessa importância ela não pode ficar ao sabor da mudança da composição da Corte por um ou dois membros, tá? Digamos assim, quando são substituídos por processo de aposentadoria. A PEC, proposta de emenda à Constituição, transforma os recursos especiais e extraordinários ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal em ações revisionais. Isso significa que passam a ser processos novos, iniciados nesses tribunais superiores. As sentenças cíveis e criminais em segunda instância seriam consideradas como já transitadas em julgado e já poderiam ser cumpridas. O relator da PEC estendeu o cumprimento da sentença também para as ações trabalhistas e eleitorais julgadas em segunda instância e acrescentou que a alteração nas regras só valerá para casos novos, não atingindo os julgamentos anteriores à aprovação da PEC. Na audiência, juristas e deputados se manifestaram contra a regra que restringe os efeitos da mudança aos casos futuros. Quero me colocar, por outro lado, com a devida vênia, contra o substitutivo do ilustre relator, o deputado Fábio Tradi, quando propõe que a regra do trânsito em julgado no duplo grau de jurisdição não se aplique aos recursos especiais e extraordinários em curso nos tribunais superiores e no STF. É importantíssimo que nós, Parlamento Brasileiro, aprovemos essa PEC. A PEC da prisão em segunda instância. Faremos um destaque para que ela passe a valer imediatamente, com todo o respeito que nós temos ao brilhante relatório do deputado Fábio Tradi. O relator disse que a limitação da validade às futuras condenações em segunda instância torna mais viável aprovar a proposta de emenda à Constituição. Esta PEC ela não é, lamentavelmente, bem vista por amplos setores da Câmara dos Deputados. É preferível aprová-la da forma como é possível fazê-lo, né, com algum ou outro ajuste, do que se ela for rejeitada por pretextos outros que não condizem com a nossa formação política e moral. O argumento da viabilidade foi aceito pelos juristas. Seja para viabilizar a PEC, seja por razões de sua urgência, eu me rendo democraticamente, aí a importância do debate democrático, me rendo, de certa forma, a uma certa estratégia de viabilidade, porque nós temos que aprovar essa PEC. Sou inteiramente favorável. É mais um problema de estratégia para a votação, porque é melhor ter alguma coisa, mesmo que seja prevalecendo dois regimes jurídicos durante algum tempo, do que continuarmos com o sistema atual. O deputado Fábio Tradi foi muito sensível a entender as necessidades de nós termos a ampla maioria qualificada que precisará no plenário da Casa. Obviamente, e eu defendo que ela tenha
a validade imediata, não só para os novos processos. Se nós sentirmos ambiente, isso dependerá muito daquilo que nós teremos no momento da votação, o destaque é suficiente para poder retomar aquilo que era a originalidade da peça.